Copel é uma estatal e seu controle está nas mãos do Estado do Paraná. E ela atua em todos os segmentos do setor elétrico. Se você não conhece muito bem como funciona a geração, transmissão e distribuição de energia, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo que eu explico tudo isso em detalhes. Nos segmentos de geração e transmissão de energia, a companhia atua em 10 estados, é a 10ª maior geradora de energia hidráulica do Brasil, e o parque de geração da companhia é composto por 81% hidráulico, 13% eólica e 6% térmica. E apesar da energia térmica ser pequena na maioria das elétricas, ela serve como um backup quando os níveis de reservatório estão baixos. Em geração e transmissão, o EBITDA representa cerca de 70% do consolidado da companhia e são mais dependentes de níveis de reservatórios em sua maioria, como eu comentei agora há pouco com vocês. Isso é para o segmento de geração. O segmento de transmissão é dependente do ganho de concessões em leilões, onde a companhia busca uma boa rentabilidade na compra e depois que a estrutura é feita, a RAP, receita anual permitida, entra nos resultados, é super positivo para a companhia e super previsível quando a gente fala de receita nos anos seguintes. Os 30% restantes do EBITDA representam um segmento de distribuição, onde a companhia consegue melhores resultados nos ajustes tarifários que o órgão regulador, a ANEEL, faz periodicamente. Então, os reajustes maiores trazem melhores resultados para a companhia. Existem segmentos menores na companhia e particularidades de concessões, incentivos, mas eles não mexem de fato no ponteiro dos resultados. Então, a gente vai direto para o que impulsiona os números. E olhando o histórico de resultados, a gente percebe que os maiores custos são com pessoas e com serviços para os 3 segmentos do negócio. Nos últimos 10 anos, o EBITDA da companhia saiu da faixa dos 2 bilhões para os atuais 6,3 bilhões, um crescimento médio de 12% ao ano, e o lucro de 1 bilhão para os atuais 3,6 bilhões. Mesmo com uma recente queda um pouco mais expressiva, o crescimento médio do lucro em 10 anos ficou na casa dos 14%. E os riscos da Copel? Bom, o primeiro que eu vejo são sempre as concessões. As companhias ou consórcios que desejam construir ou operar a instalação de geração, transmissão ou distribuição de energia, olhando para o Brasil somente, precisa participar de uma licitação ou requerer a órgãos reguladores para ter uma concessão, um tipo de permissão ou alguma autorização a depender do caso. Você já percebeu que isso é muito moroso? E sim, tem muita competição ali. E você vai disputar a licitação. E quando você ganha, pagando muito bem por ela, o resultado é muito bom, já que a concessão de geração fica cerca de 35 anos com você e distribuição e transmissão 30 anos. A companhia tem uma concessão importante nos seus resultados, que hoje representa 71% das receitas do segmento e vai até 2042, o que traz novamente a previsibilidade. Mas para crescer, precisa buscar novas e corre o risco de pagar caro e ter uma baixa rentabilidade no negócio. Outro risco que eu vejo, que é algo que ninguém controla de fato, é o clima. O risco hidrológico é importante para a companhia pelo tamanho do peso nos resultados da geração. E por último, o repasse nas tarifas de distribuição, que depende do órgão regulador, que claramente nunca joga a favor da empresa. E isso pesa bastante nos 30% dos resultados, que é o segmento de distribuição para a Copel. Olhando o histórico de resultados e preços, a Copel anda muito em linha com o crescimento dos resultados, até mesmo recentemente com a queda nos lucros. Negociando a 4 vezes EBITDA e 8 vezes lucros, o mercado espera que a companhia tenha uma queda de EBITDA e lucro em 2022 e fique basicamente estável em 2023. Ou seja, desinteressante do ponto de vista de preço versus visibilidade de resultados. A Copel é bastante rentável, ROI na casa dos 18% e ROIC na casa dos 11%. Pouquíssimo endividada, a 1 vez dívida líquida EBITDA, mas e o crescimento? Ponto bastante negativo quando a gente olha a visibilidade. Mas o que os investidores gostam mesmo da companhia são seus gordos dividendos, que faz bastante sentido, já que a Copel não vai crescer, vai gerar um caminhão de caixa com os negócios atuais e vai distribuir para o acionista. Mas faz sentido dividendo sem crescimento? Dividendo desconta do preço da ação e o preço da ação segue resultados. Se a empresa não cresce, como fica a cotação? Faz sentido para vocês? Antes de eu bater o martelo sobre o que eu acho de Copel, vamos falar de Taesa.
E já aproveita e comenta aqui embaixo se você tem Copel. Taesa é uma empresa do setor de transmissão. Eles têm até essa imagem na apresentação deles que mostra a cadeia do setor e onde eles atuam. Ela é uma das maiores empresas privadas do Brasil quando a gente fala de RAP, sendo 11% de participação nesse mercado. E como eu falei antes para vocês, transmissão é um segmento bastante previsível, porque você consegue saber a receita que a empresa vai reconhecer ao longo do tempo, desde que esteja vigente a concessão. Então é super fácil colocar no resultado e super fácil colocar no preço da ação também. Hoje a companhia tem 40 concessões de transmissão e tem 4 ainda que vão entrar nos resultados. E quando a gente olha o histórico de resultados, fica fácil perceber que os maiores custos também são com pessoas e com serviços. Nos últimos 10 anos, o EBITDA da companhia saiu de 1 bilhão para 2,6 bilhões, um crescimento médio de 10% ao ano. E o lucro saiu de 500 milhões para os atuais 2,2 bilhões. Mesmo com uma queda expressiva recente do lucro, o crescimento médio aí ficou na casa dos 16%. Aqui, o maior risco é de fato a competição nos leilões e, claro, a companhia precisa focar nisso para continuar crescendo. Nessa imagem, dá para ver que nem todos os leilões a companhia conseguiu adquirir algum lote. Então isso é uma derivada de um crescimento menor ao longo dos anos seguintes. Olhando o histórico de resultados e preço, Taesa também anda muito em linha com os crescimentos dos resultados. E o mercado até tem uma expectativa disso continuar, mas eu reforcei aqui para vocês. Transmissão é muito previsível e fácil de precificar. Negociando a 8 vezes EBITDA e 7 vezes lucros, o mercado também espera que a companhia tenha queda de EBITDA e lucro em 2022 e fique bastante estável em 2023. Ou seja, desinteressante do ponto de vista preço versus visibilidade de resultados. E é até mais cara do que a outra, que a gente falou agora há pouco, a Copel. Todos os leilões que a Taesa fez, ela acertou em cheio. O ROI está na casa dos 32% e o ROIC 15%. Então ela é super rentável, mas é mais alavancada que a Copel, 2,3 vezes dívida líquida EBITDA. Tem pago um dividendo interessante aos acionistas, menor do que a Copel no histórico. Eu tô chegando no meu veredito final, mas antes de falar qual você deve ficar de olho, me conta aqui embaixo se você tem Taesa na carteira. Vamos lá, hora da verdade. Copel é mais barata, com mais linhas de negócio, que se bem executado vai crescer muito mais no longo prazo, menos alavancada, embora pagar um dividendo sem crescimento não é bacana. Taesa é bastante previsível, então é bem agradável para quem quer algo mais tranquilo de acompanhar, e também com um pagamento razoável de dividendos. Mas tá, cresce um pouco menos e o dividendo vai ficar ali só para fazer preço médio? O reinvestimento dos dividendos no longo prazo te dá uma boa grana. Então esse ponto é positivo para essas empresas que pagam gordos dividendos. Entre as duas opções de hoje, me parece mais interessante ficar de olho em Copel.